Aleluias ao único que é digno de ser adorado. Pode ir tomando seus lugares, pode se sentar. Eu quero dizer para vocês que eu estou absurdamente empolgada. Quem está empolgada aí? Quem está empolgada aí, diga uhul! Eu quero dizer para vocês que eu estou muito empolgada por essa tarde, por esse dia, porque eu não tenho dúvidas, zero dúvidas, de que o Espírito do Senhor estará fazendo coisas absurdas no nosso meio. Pergunta para mim, por que, Elaine? Porque nós dependemos dele. Desde já nós temos eu tenho uma boa nova para comunicar para vocês aqui. Pergunta para mim, qual boa nova, Elaine? A boa nova é que você não precisa ser perfeita. Esse é o momento que você vai falar assim, ufa, combinado, eu vou fazer de novo. Eu tenho uma boa nova para comunicar a vocês nessa tarde. E a boa nova é, você não precisa ser perfeita. Ufa, aleluia! Já vai tirando todo o jugo pesado, todo o fardo pesado que estava sobre as suas costas, em nome de Jesus. Porque nós fomos chamadas por Deus. Nós somos chamadas por Deus para sermos parecidas com Ele. E quando o Senhor olha para nós mulheres, nós estamos em mulheres, falar para mulheres, quando o Senhor olha para nós mulheres, e é óbvio e é lógico que quando eu digo você não precisa ser perfeita, eu não estou dizendo que você pode esculachar com a vida. Eu não estou dizendo que você pode viver a vida do jeito que você quer. Eu não estou dizendo que você pode viver uma vida de pecado, fazer aquilo, afinal de contas eu sou livre, né? Porque tem essa ideia, né? Meu corpo, minhas regras. Não. Já que a vida é minha, eu cuido dela e ninguém tem nada com isso. Não, não é isso. Nós temos como mulheres que servem ao Senhor, nós temos princípios da palavra, nós temos o Espírito do Senhor, né, que inclusive nos ajuda e nos auxilia em todas as coisas. Mas por muito tempo, e isso é uma realidade, né, a sociedade tem cobrado e tem cada vez mais cobrado de todas nós mulheres um nível de perfeição em todos os sentidos. Eu acho tão interessante que porque eu com certeza tenho mulheres aqui que já viveram esse nível de cobrança. Parece que a mulher que não consegue ter parto normal, ela não é uma mulher inteira. Só as mulheres que conseguem ter parto normal. As que fazem cesárea, parece que elas não são tão boas assim, né? Parece que tem esse nível de cobrança. E aquelas que amamentam e de repente elas não conseguem mais amamentar, que elas têm que passar por suplemento. Parece que elas não, a mulher que é mulher, não é verdade? Tem um nível de cobrança em todas as áreas. E parece que a mulher ideal tem uma comunicação de o que é uma mulher ideal o tempo todo sobre nós. O que talvez é uma mulher ideal? Uma mulher que é desenrolada, uma mulher que vai para as redes sociais, que faz e acontece, uma mulher que tem um bom trabalho, uma mulher que consegue criar os seus filhos, a sua casa, trabalhar e fazer e liderar. Parece que esse tipo de mulher, parece que é a mulher de sucesso, é isso, né? Que a todo tempo é comunicado para nós. Que outro tipo de comunicação? A mulher que é magra, não tem tudo isso? Então, assim, parece que cria-se uma ideia do que é uma mulher perfeita. E nessa tarde eu quero declarar em nome de Jesus que nós vamos ser livres, livres pela palavra, livres pelo Espírito do Senhor, de que a perfeição está na obediência a Deus. A chamada de Deus para que eu entre na onde Ele deseja que eu esteja, não é sobre isso que eu acabei de comunicar, mas sobre o quanto eu amo, temo e obedeço ao Senhor. É essa chamada de perfeição que Deus nos dá. E quando Deus olha para nós, Ele não espera então que sejamos mulheres perfeitas. Deus sabe, e é tão interessante que a própria palavra do Senhor diz sobre isso, que antes que me saia uma palavra da boca, antes que eu me levante, Ele já sabia que eu iria me levantar. Ou seja, não tem essa ideia de que, eu vou. É tão interessante porque às vezes a mulher perfeita que nós aplaudimos e dizemos, uau, essa mulher ela é demais, que ela cumpre os requisitos que a sociedade está cobrando dela. Talvez uma mulher que está com seu coração absurdamente longe do Senhor e para o reino dos céus, ela não é a mulher da qual o reino dos céus verdadeiramente aplaude e verdadeiramente pode investir. Consegue entender? Então, para cada uma de nós há uma chamada. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer assim, para mim, diga para mim, há uma chamada especial de Deus. Diga, e o cumprimento disso é o que me torna uma mulher perfeita diante dos olhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu acho muito interessante o que Romanos capítulo 12, versículo 3 diz. Romanos 12, 3 diz algo que é bastante interessante. Diz assim, por isso,
Pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Eu acho muito interessante porque a Bíblia nos chama a um lugar de equilíbrio. Nem pensar mais do que verdadeiramente eu sou, porque isso chama soberba e orgulho. E nem pensar muito menos daquilo do que Deus verdadeiramente me chamou a ser, porque isso fala sobre autorrejeição. Então, se eu não tenho um conceito equilibrado, entendendo que há fraquezas em mim, que há limitações em mim, e que isso é extremamente importante, inclusive para me fazer depender mais de Deus. Se eu me acho a última bolacha do pacote, diz que a última bolacha do pacote não é uma boa ideia, porque ela sempre está quebrada, né? Mas se eu me acho a nata da vez, é isso, gente? Me ajuda aqui nos ditados. Se eu me acho superior a qualquer outra pessoa, na verdade o que eu tenho é uma soberba e um orgulho. E se eu me acho inferior, na verdade eu menosprezo aquilo que o próprio Deus depositou e disse sobre mim. Todas as vezes que eu menosprezo quem Deus disse que eu sou, eu estou dizendo para Deus assim: você errou. E a sua palavra não é uma verdade. Consegue entender? Então é extremamente importante, como o próprio texto diz, nós temos um conceito equilibrado, para que nós não venhamos então a nos auto-rejeitar. E eu vou contar uma coisa para vocês, eu não tenho dúvida que há uma estratégia muito maligna, muito diabólica, e é uma ferramenta muito usada pelo reino das trevas, a auto-rejeição. Porque quando nós nos auto-rejeitamos, significa que nós não estamos entendendo a realidade de Deus e nem a nossa própria identidade. Porque ninguém fora da sua identidade consegue alcançar o real propósito do Senhor. Por quê? Pergunta para mim, por quê, Elaine? Porque, gente, fora da minha identidade eu sou só um eco. Fora da minha identidade eu vou replicar aquilo que eu acho eu acho muito interessante, porque uma mulher fora da sua identidade, ela copia o modelo de algo. Uma mulher fala da sua identidade, ela pega um modelo, e eu vou dar um exemplo, um modelo de mulher, que ela acha muito legal, uma mulher que ela tem como vitoriosa, ela tem como poderosa, vou dar um exemplo de uma mulher, e aí ela pega e começa a copiar aquilo. Então, quando nós somos cópia, quando nós copiamos, nós só somos um eco, e na verdade nós não estamos fluindo na nossa real autoridade. E é por isso que nós precisamos buscar cada vez mais a nossa identidade. A autorrejeição nos leva para cada vez mais longe da nossa identidade. Porque na autorrejeição eu acredito nas mentiras das trevas e não na realidade do que Deus disse. Quantas coisas poderosas Deus disse para você, Laine, mas você não sabe o marido que eu tenho. Você não sabe o pai que eu tenho, você não sabe lá que eu vivo. E daí? Maior é o Senhor. Só o fato de nós estarmos nesse lugar significa que é um Deus que nos guarda, que é um Deus que zela por nós, significa que é um Deus que está bradando nos céus em favor daquilo que Ele já nos deu. Só o fato do seu coração, dos olhos do seu coração um dia ter se aberto para o Cristo significa que as verdades de Deus estão aí. E que nós temos que parar de acreditar em tanta mentira. Então essa autorrejeição nos leva cada vez mais longe da nossa real identidade. E essa cobrança de que precisamos ser mulheres perfeitas nos leva cada vez mais longe do verdadeiro ideal. Porque todos nós temos falhas. As meninas que estão perto de mim, quando elas falam, eu tenho medo disso, eu disse, confia no Senhor e faz. Não comunica para ninguém que você está com medo não, porque ninguém precisa saber. Só faz. Eu estou com vergonha disso. Tá, todo mundo tem vergonha, não comunica para ninguém não, só faz. Se posiciona dentro da verdade do que Deus disse para você. Se Deus disse algo sobre a sua casa, essa é a verdade, se posiciona nessa verdade, segue o seu caminho. Laine, mas não é fácil, não mesmo. Nunca será. Então, recentemente eu ministrei uma palavra, eu não estou conseguindo seguir meu esboço, tudo bem? O Espírito governa esse lugar, amém? Ô Jeová, me ajuda. Recentemente eu ministrei uma palavra sobre nós perseverarmos. Não desistam, um trem assim, um negócio assim.
E eu falei sobre o quanto por muitas vezes nós olhamos para pessoas e temos essas pessoas como, uau, essa pessoa é demais. Nossa, essa pessoa venceu. Nossa, essa pessoa... Eu peguei e disse assim, gente, a realidade é que a diferença de alguém que venceu, que avançou e que conquistou aquilo que Deus tem para ele só é uma. Pergunta para mim, qual, Laine? Ela resolveu não desistir. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem adversidade, todo mundo ouve o maligno. Você pensa que o maligno não diz assim para mim, você não vai conseguir, você não pode. Ele fala na minha mente, ele usa pessoas para tentar menosprezar o que eu carrego, para tentar roubar a minha identidade. Você pensa que o inimigo não faz isso comigo? Qual que é a diferença? Talvez minha ou de qualquer outra pessoa que conseguiu avançar e continuar. Eu continuo crendo na verdade do Senhor e permaneço, porque Ele virá, porque Ele fará, porque Ele se manifestará. A diferença é essa. Quantos estão comigo? E eu quero falar então sobre o quão importante é nós buscarmos em Deus a nossa identidade e buscarmos em Deus a nossa autenticidade. Diga assim, a autenticidade. Você sabe que o que nos faz ser uma mulher poderosa é ser uma mulher autêntica. E eu quero dar um significado para você do que é ser autêntica. Ser autêntica é, segundo o dicionário Google, sabe? Eu não vivo sem Google, vocês vivem? Eu gosto demais de Google, gente. Bíblia e Google. Olha aqui, gente. Uma pessoa autêntica. Algo autêntico é. Autêntico significa verdadeiro. Autêntico significa legítimo. Autêntico significa genuíno. Que mais? É um adjetivo que caracteriza aquilo que não deixa dúvidas. E que há autenticidade. Que não é falso, que é real e é positivo. Então, todas as vezes que nós buscamos esse lugar de autenticidade por ter identidade, porque se eu não tenho identidade, dificilmente eu conseguirei ser autêntica. Porque eu disse agora há pouco que nós buscamos modelos. Não é verdade? Então, quando eu estou copiando o modelo de alguém, é lógico e é óbvio que nós temos que ter mulheres que nos inspiram. Ser inspirado por alguém é uma coisa, copiar é outra totalmente diferente. Consegue entender? E lembrando bem que o que me faz copiar a outra pessoa, primeiro, é o não entendimento da escolha do Senhor sobre a minha vida. É talvez uma necessidade de eu me aprofundar no meu relacionamento com o Senhor. E é o fato de eu negar muitas vezes as características, não gostar das características que eu tenho. Eu não gostar daquilo que eu carrego, daquilo que eu sou. Você sabe que por muito tempo eu odiei o meu temperamento colérico, porque o colérico ele é o pior temperamento para relacionamento. E por muito tempo eu disse assim, oh Deus, não podia pôr um fleumático que se dá bem com todo mundo? Se o mundo está caindo, ele está rindo. Esses dias a Bruna falou assim para mim, você não consegue ignorar e ligar para lá? Eu falei, esse negócio de ignorar o colérico não tem. Precisa só para o fleumático. Aí disse, segue. Eu disse, mas colérico não tem isso. Então é muito interessante, por muito tempo eu fui contra o meu próprio temperamento. Até que um dia eu entendi que o meu temperamento fazia parte da escolha do Senhor para a minha vida. E depois que eu não só aceitei, mas que eu abracei a ideia e disse, eu posso ser uma mulher poderosa no espírito como uma colérica. Eu posso amar, eu posso curar e eu posso libertar outras mulheres como uma boa colérica. Deus mudou toda a minha história. E eu consegui sim curar, libertar e fazer tantas coisas. Então, a ideia de que não, eu pensava que um temperamento colérico nunca poderia ser uma mulher que alcançasse lugares. Consegue entender? E é isso. Então Deus nos chama a esse lugar de autenticidade. Pare de querer o que é da outra, pare de querer o que é do outro. Ame aquilo que Deus te deu, ame as suas características. Para que você fique totalmente livre de tudo isso. E todo esse jugo pesado de que perfeito é o outro, bom é o outro. Isso sai das suas costas. Em nome de Jesus. Eu acho muito interessante quando eu penso em autenticidade. Quando eu penso em algo que é isso. Eu me lembro de um versículo. Gente, é um versículo que sempre vem à minha memória. Eu não sei se isso acontece com vocês também. Que está em Mateus, capítulo 7, do versículo 28 ao 29. Mateus 7, do 28 ao 29.
Diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas. Engoli a vírgula. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da... Eu acho muito interessante porque de verdade eu não acredito que Jesus ensinava diferente na sua pregação, ou talvez muito diferente do que os mestres da lei daquela época. Eu acredito que o problema não estava no ensino. O problema, por muitas vezes, a gente vê Jesus, inclusive, corrigindo e até sendo duro com os fariseus e os mestres da lei, era justamente porque eles ensinavam algo do qual eles não queriam viver. Vocês atam jugo sobre o povo do qual vocês não carregam. Consegue entender? Então, aqui, a multidão, o povo que estava ouvindo a Jesus, ficaram maravilhados, justamente, não pelo que ele falava, mas pela autoridade com que ele falava. Então, eu vejo que quando nós falamos dentro de uma autenticidade, dentro da nossa identidade, nós não só comunicamos uma mensagem, mas nós temos autoridade para falar sobre isso. E isso vai gerando vida dentro do nosso interior. Consegue entender? É essa a chamada de Deus. A chamada de Deus não é para que simplesmente nós sejamos mulheres evangélicas, mulheres que falam glória a Deus, misericórdia, aleluia. Mulheres que se envolvem muito bem dentro de um encontro desse. Isso é lindo e maravilhoso, mas a chamada de Deus é para que você seja a exatidão da qual Deus te chamou para ser. Para que você não só leia a palavra, mas você viva a palavra. E todas as vezes que você liberar isso sobre a vida de outras mulheres, não será uma informação, mas será como uma chave que gira dentro do interior delas e as conduz a um lugar de real transformação, porque a mensagem de Jesus era essa. Jesus, quando anunciava a sua palavra, algo mexia dentro daquele povo, algo os levava a um lugar de vida. E é isso que Jesus quer fazer na minha vida e na sua vida, nos fazerem propagadoras de vida. Mas para isso nós precisamos sair de um lugar de cobrança. Se a sociedade não me acha a mulher perfeita, e daí? Como os céus me veem? Dentro do que o Senhor me chamou a fazer, eu estou vivendo isso, eu estou cumprindo isso. Consegue entender? Como esposa, como mãe, como filha de Deus, é isso que eu estou fazendo. E dentro desse contexto aqui, sabe o que eu acho interessante? Eu acho interessante porque os israelitas, eles esperavam que Jesus fosse o rei natural daquele povo. Quando os israelitas, quando aquele povo, aquela multidão ouvia o Senhor, eles viam toda a autoridade que ele tinha na ministração da palavra, mas eles esperavam, os israelitas esperavam que Jesus fosse o rei que iria os salvá-lo do império e do governo pesado de Roma. Então eles esperavam que ele seria aquele que ia falar: chega, acabou, julgo, acabou tudo isso, e eu agora reino e governo. Eles esperavam um rei físico e literal. E Jesus sabia disso. Jesus, ele ensinava aquele povo sabendo que eles esperavam isso dele. E em qual momento nós vemos Jesus atendendo a expectativa daquele povo? Em qual momento você viu na palavra de Deus o Senhor dizendo assim: Pai, esse povo está me esperando para que eu assente num trono e governe sobre eles. Por isso, Pai, eu vou abortar a missão de ser o rei salvador de todo o universo, de toda a humanidade, para a eternidade, e vou cumprir o propósito desse povo. Eu vou frustrá-los. Em qual momento você vê Jesus fazendo isso? Jesus, apesar de saber que a missão dele e que a maneira como ele se manifestava não era a maneira como o povo realmente queria, ele permanecia na sua missão. E aí eu vejo que nós precisamos estar cada vez mais livres do que pensam e do que acham. Porque eu não preciso ser perfeita para a Bruna. Eu não preciso ser perfeita para a Solange. Consegue entender? É lógico e é óbvio que eu não posso ter uma vida que dê um mau testemunho. Não, gente, pelo amor de Deus, não distorce as coisas. Não ser
cativa nessa necessidade de perfeição não é ser alguém que não dá um bom testemunho. Tudo bem? Está todo mundo compreendendo isso, né? Mas é ser alguém que de verdade obedece o propósito do Senhor. Em nenhum momento nós vemos Jesus tentando se colocar nesse lugar de rei. Ele estava focado na sua missão de cumprir o seu propósito. E Deus tem uma missão e Deus tem um propósito para mim e para você. Quantos creem? Eu quero falar algo bem rapidinho a respeito de algumas ferramentas que atrapalham bastante. Essa é bem importante, principalmente dentro do tema do qual nós estamos abordando, que nos atrapalha demais a sermos livres dessa necessidade de aprovação. A grande maioria de nós, se não todas nós, temos uma necessidade de ser aprovada. Ah, eu não tenho. Ah, será que não? A grande maioria de nós. É sempre bom ouvir uma palavra de encorajamento. Isso é ótimo, isso é perfeito. Mas até que ponto, se essas palavras não existirem, você permanecerá? É bom. É bom. Principalmente se a sua linguagem de amor for palavras de afirmação, né? Palavras de afirmação. Meu Deus, aí pronto. É sempre bom ouvir palavras de encorajamento, mas se não houver palavras de encorajamento em determinadas fases da sua vida, você vai largar tudo. Você vai deixar de viver o que Deus tem para você. Até que ponto nós estamos enraizados nas promessas e nas palavras de Deus para a nossa vida? Então, uma das coisas que faz com que nós nos perdemos muito dentro desse ambiente, inclusive isso é maligno e doentio, é o perfeccionismo. Diga, o perfeccionismo. Diga, é um pecado muito sutil. Mas, na verdade, o que eles queriam? Eles queriam ser como Deus. Eles queriam ser perfeitos como Deus. E o perfeccionismo é um pecado que tem uma sutileza absurda. E que nos coloca julgos e nos faz ser escravas por causa do perfeccionismo. E assim, é muitos de nós que temos problema com o perfeccionismo, não é? O perfeccionismo, só para você entender, ele maximiza o negativo e minimiza o positivo. Porque parece que essa água não tinha que estar aqui, ela tinha que estar aqui, porque aí no ângulo da foto vai ficar melhor. Consegue entender? O perfeccionismo tem muita coisa boa acontecendo, mas ele vai enfatizar o ruim que aconteceu. Parece que o perfeccionismo, ele cheira até murmuração. Cheira ou não cheira? Não tem um cheirinho de murmuração? Tem um cheirinho de ingratidão também, não tem não? O perfeccionismo nos faz entrar em um lugar de pecado. Nos conduz o nosso coração a um lugar de muita murmuração. E às vezes você é uma mulher perfeccionista que se cobra muito e cobra das pessoas que estão à sua volta num nível absurdo. A ponto de pesar todo mundo que está por perto. Porque tudo precisa sair assim. E quando tudo sai do jeito que você imaginou e queria, você ainda fala, nossa, mas eu acho que ainda dá para melhorar. Por causa do perfeccionismo. Consegue entender? É muito importante. Eu li agora há pouco Romanos 12:3, não li? O perfeccionismo não se encaixa dentro desse equilíbrio de Romanos 12:3. O que nós precisamos aprender então? Nós precisamos aprender, se temos problema, não vou pôr você, não vou fazer você erguer a mão não. Se você tem problema com perfeccionismo, você precisa aprender a saborear o positivo. Você precisa aprender o quê? A ser bondosa com você e com as pessoas que estão à sua volta. Olha, não saiu dessa forma, não deu muito certo, mas tá bom, da próxima vai dar. Não perde o que é bom só por causa das coisas ruins que aconteceram, entendeu? Isso fala sobre uma escravidão dessa chamada para um nível de perfeição da qual nem Deus está preocupado com isso. Você acha mesmo que Deus acha que você não vai falhar? Quem é que acha que Deus acha que a gente não vai falhar? Deus não está esperando mulheres perfeitas para te usar. Às vezes a gente olha para nós e diz, meu Deus, tem tanta limitação, tem tanto erro, tem tanta coisa aqui. Não pode ter muito pecado, tá? O pecado tem que ser só um escorregão. O pecado na nossa vida precisa ser só um acidente.
Não pode ter muito pecado, não. Você fala, tem muito pecado aqui, diz, vamos conhecer o Cristo e a palavra, que aí então você precisa estar limpinha. Porque Deus nos chama a um lugar de santidade. Ser de santo como eu sou. Deus quer mulher santa. E a gente tem uma fala aqui na nossa comunidade, que a gente diz assim sempre. Deus está chamando um povo para ser o quê? Inegociável. Inegociável, não negociar a presença, não negociar a palavra. E quem não negociar a presença e não negociar a palavra, entra cada vez mais num lugar de santidade. Tudo bem? Então vamos lá. Aí você é mais bondoso com as pessoas que estão à sua volta e com você mesmo. E estabelece expectativas que são realistas. Quantas vezes você colocou metas na sua vida que, tipo assim, você jamais conseguiria cumprir aquilo? Parece que você colocou só para se frustrar mesmo, né? Então assim, ó, respeite seu processo. Respeite seu processo, você não precisa ser perfeita. Você não precisa assim, ó, um dia eu acordo e não consigo fazer nada. Eu não consigo, talvez, um exemplo, falar num púlpito, fazer uma oração em público. Ou sei lá, eu não consigo cuidar da minha casa do jeito que eu acho que deveria e tal. Tipo assim, acabou. Então, já que eu fui no encontro de mulheres, você não precisa ser perfeita. E a pastora Elaine falou que Deus tem uma escolha sobre mim, papapá. Então, amanhã eu tenho que estar assim, intacta. Não, calma, respeite o seu processo, mas avance, responda, se posicione. Consegue entender? Isso é extremamente importante. Então, não coloque metas à sua vida que são metas inalcançáveis, porque senão você só vai cansar, se fadigar e se frustrar. Então, se você não tem o hábito, eu vou dar um exemplo de leitura bíblica, leia pelo menos um capítulo por dia, daqui a pouco você está lendo 2, 3, e por aí vai. Se você não tem hábito de oração, ore pelo menos 10 minutinhos, 20 minutinhos, daqui a pouco você está orando meia hora, 1 hora, e daqui a pouco você perde uma tarde. Não, perde não, ganha uma tarde na presença do Senhor. Consegue entender? Respeite o seu processo. O que você, mulher, precisa entender? Eu preciso estar em constante evolução. Avanço. O mesmo avanço que está acontecendo na casa da fulana, com a vida da fulana, diga não. Porque Cristo é o nosso modelo. A palavra é a luz que ilumina o meu caminho, não é os outros. Você sabe qual que é o maior problema e faz a mulher entrar num julgo absurdo de eu preciso ser? A competição. Por muitas vezes nós competimos. Você quer ver uma ferramenta que ajuda demais nessa competição? Diga comigo, Instagram. Vê lá no Instagram a mulher que está bombando, então eu preciso isso, eu preciso ser assim. Se torna o meu padrão e o meu modelo. Quero te dizer, em nome de Jesus, seja livre disso. E eu quero falar aqui agora bem rapidinho sobre o quanto é importante nós estarmos então tão livres disso, sabe? E buscarmos a nossa identidade, a nossa autenticidade, para que nunca mais esses julgos de perfeição, de perfeccionismo, tome conta dos nossos ombros. E eu quero ler com você 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 38 em diante. 1 Samuel 17, do versículo 38 ao 39. Eu de verdade acredito muito. Uma vez eu recebi inclusive uma palavra de Deus sobre isso. Eu acredito muito no que cada uma de vocês carregam. Eu acredito muito nessa autenticidade, nessa beleza de mulheres únicas. A verdade é que nós sabemos disso, né? Que cada uma de nós temos algo tão singular e tão importante para toda a obra do Senhor. E como nós precisamos acreditar nisso? E o desejo do meu coração é que todas vocês sejam muito libertas na sua voz. Mulheres que falam por quem elas são. Mulheres que liberam aquilo que elas carregam, que por mais simples que pareça ser para aquela outra que ministra multidões e nações, seja eficaz a cada ouvido que ouvir essa voz. Seja libertador, consegue entender? A gente às vezes mede eficácia. Às vezes talvez você que fala com a sua vizinha e cura o coração dela e leva Jesus para ela, e a
ajuda ela num momento de dificuldade dentro do casamento, se acha que é menor ou menos importante para o reino de Deus que uma mulher que fala nações. Não. Consegue entender? Cada uma tem uma voz e cada uma tem um poder de Deus para poder fazer com que o reino de Deus avance no lugar do qual Deus te chamou para estar. Isso é muito poderoso. E você tem plena capacidade de fazer isso. Você tem plena capacidade de comunicar o coração do Senhor. Só que você precisa ficar totalmente livre dessa ideia de que se eu não for a pessoa perfeita que aparece no Instagram, se eu não for aquela mulher perfeita, aquela pessoa que tem o casamento perfeito, que tem a conta gorda, o cabelo perfeito, e por aí vai, eu não sou capaz. Consegue entender? Isso é maligno e diabólico. Vamos lá, 1 Samuel 17, 38 ao 40 diz assim: Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado. Escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Você conhece muito bem a história de Davi. Você sabe que Davi e Golias, quem conhece Davi e Golias? Até a tia, gente, as crianças que vão para a escolinha, conhece? Davi e Golias, lembra que levou uma pedrada na cabeça, caiu, todo mundo lembra? Que Davi derrubou Golias. E você sabe que eu acho muito interessante, quando eu estava pensando, preparando essa palavra e lembrando sobre identidade, autenticidade, ser livre daquilo que é perfeito, esse texto saltou no meu coração porque, gente, cá entre nós, Davi não era um guerreiro. Davi era o cara que ele catava os animais, rachava por meio, protegia as ovelhas. Ele era o cara das escondidas. Mas ele não tinha armadura, não tinha nada. De repente, vocês sabem toda a história, ele chega lá, tá aquela situação, aquele homem gigante, Golias, estava zombando do povo de Deus e tudo mais. E aí ele pega e fala: peraí, gente, e tal. Saul chama ele. Imagina você, eu quero que você só se coloque no lugar de Davi agora, tá bom? Imagina você, o rei, o bam da situação, chamou Davi e disse assim: Davi, já que você quer matar Golias, já que você assumiu entrar nessa guerra, eu vou te dar as minhas armaduras e vou te dar as minhas armas para que você faça isso. Se Davi não fosse um homem de identidade, se ele não tivesse autenticidade, não entendesse qual era a escolha de Deus sobre ele, e quem de verdade Deus era, Davi acharia que aquilo era demais. Acharia ou não acharia? Peraí, não era qualquer um que usava a roupa do rei, e não era qualquer um que podia pegar na arma do rei, na espada do rei. Não era qualquer um. Não era, eu fico imaginando dentro da minha mente criativa. Quem tem uma mente criativa aí? Eu fico imaginando que linda que não devia ser essa armadura. E essa espada? Isso não devia ser a coisa mais linda. O melhor material devia ser aquela armadura e aquela espada. E então Saul chama. E aí Davi vai e põe. Só que aquilo não tinha a ver com Davi. E aí diz a palavra que Davi não conseguia nem andar. Todas as vezes que nós tentarmos colocar qualquer tipo de vestimenta e usar qualquer tipo de armadura e arma que não tem a ver conosco, nós também não conseguiremos andar. É por isso que tem muitas mulheres carregadas de algo poderoso e glorioso da parte de Deus, mas ela está procurando ser perfeita como a outra parece ser perfeita, e então ela quer usar as mesmas vestes e as mesmas armas. É por isso que você não cumpre o que Deus tem para você. É por isso que você não consegue caminhar, porque você está buscando uma perfeição, você está buscando na verdade a aprovação de algo, quando na verdade, olha, escuta o que eu vou te falar. Aí Davi pega e olha para Saul e diz: eu não consigo andar. Davi tira tudo aquilo, diz a palavra que Davi vai lá, pega 5 pedrinhas lisas, põe na sua sacolinha, no seu alforje de pastor, e vai para a sua missão.
E eu não tenho dúvidas, gente, eu fico imaginando aqueles soldados que eram homens experientes na batalha. Eu fico imaginando o que aqueles soldados não falaram para Davi. Ei, Davi, você está doido? Davi, você vai enfrentar um Golias, você deixou a melhor arma e a melhor armadura, Davi. Davi, você deixou o privilégio de se vestir como um rei. Davi, para pegar 5 pedrinhas, não tinha certeza que e Davi, escuta o que eu vou falar. Davi não estava menosprezando a experiência daqueles homens. Não acredito que Davi estava menosprezando a experiência daqueles guerreiros. Mas Davi sabia qual era a sua identidade e o quão importante era ele ser autêntico naquilo que Deus o havia ordenado fazer. Como é importante, como é seguro isso para nós. E sabe o que é interessante? Se Davi tivesse insistido com aquela armadura e com aquela arma, eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas que Davi teria morrido e não teria cumprido seu propósito. Se nós permanecermos insistindo em usar aquilo que Deus não nos deu, e em ser aquilo que Deus não nos chamou para ser, só para sermos aplaudidos por uma sociedade, por uma comunidade, ou por um grupo de amigos, então nós não cumpriremos o propósito do Senhor. Você não vai conseguir andar. É no simples que Deus opera. E o simples que eu falo, não, mas Deus não opera no poder, Deus opera no simples, Deus opera no grande, Deus opera no que é autêntico e que diz respeito a você. Consegue entender? Se a escolha de Deus para a sua vida é tocar um bairro, então essa é a escolha. Se a escolha de Deus para a tua vida é tocar toda a sua casa, se a escolha de Deus para a sua vida, mulher, é fazer filhos absurdamente gloriosos e poderosos, esse é o seu metrô, essa é a sua área de atuação, vai e faça. Não é simples, não é pouco. É só 5 pedrinhas, pega 5 pedrinhas e derruba os seus gigantes. Mas para de querer usar armadura e armas que não são suas, por mais reais que elas pareçam ser. Ele abriu mão de algo que era de uma realeza, para viver aquilo que Deus de verdade tinha para ele. Deus tem características para nós que não tem para ninguém. Deus tem beleza em você que não tem para ninguém. Consegue entender? Tem coisas únicas, tem coisas específicas e você precisa ficar livre dessa cobrança. Eu não posso, eu não consigo. Você talvez não pode fazer o que a outra faz. E qual é o problema disso? Talvez você não pode falar em cima do púlpito, mas pode falar aí onde você está. Talvez, e daí? E não só isso. Pensa em algumas coisas de pessoas que você admira, que talvez você pense, eu não consigo ou não posso falar dessa forma. Mas e dentro do que você pode e consegue, faça no pouco e sobre o muito o Senhor te coloca. Já parou para pensar? Nós precisamos caminhar livres, confiando em toda a palavra do Senhor. Você não precisa ser perfeita para ser de Deus. Você só precisa amar e temer ao Senhor. Você só precisa se colocar como uma mulher que nunca vai negociar nem a sua identidade, nem a sua autenticidade, nem a palavra de Deus. A verdade é, eu ouvi o Cláudio Duarte falando isso. Não sei se ele ouviu de outro lugar, se ele está replicando, então eu já estou dizendo que eu ouvi do Cláudio Duarte. Essa fala não é minha. Não quero copiar o que é dos outros. Eu quero dizer que eu ouvi dele. Mas ele disse algo muito interessante, isso ministra demais o meu coração. Porque eu sou uma mulher barulhenta. O povo da nossa comunidade aqui conhece. Eu já chego, e aí, povo? Eu sou feliz. E quer que eu te conte? Eu não posso reprimir isso. Sabe por quê? Porque essa sou eu. Eu sou uma mulher feliz, eu sou uma mulher empolgada com tudo aquilo que Deus me ordena fazer. Eu sou livre no Senhor. E eu sei que isso, e é o que o Cláudio Duarte diz, ele diz o seguinte, as pessoas elas vão te amar e te respeitar por quem você é. E pelos mesmos motivos elas vão te odiar e te criticar. Pelos mesmos motivos. E você precisa estar livre disso. Seja você, seja uma mulher que influencia dentro do que Deus te chamou para influenciar. Seja você, seja livre disso.
E quanto mais livre da opinião das pessoas, quanto mais livre desse julgo pesado de que, olha, uma mulher precisa ser assim, assim, assim. Uma mulher precisa ser submissa ao seu esposo, temente a Deus, seguidora da palavra. Minha irmã, se você tem marido, seja submissa ao seu marido, seja obediente. Você precisa ser... E o que é isso? Manifeste as características que você tem. Tem mulheres que precisam do que você carrega. Teve um período da minha vida que eu pensei que eu iria parar. Inclusive eu disse assim, Deus, eu quero falar um negócio para o Senhor, eu vou desistir, estou cansada desse negócio de ser pastora. As pastoras que estão aqui devem ter passado por alguns momentos assim. E uma das coisas que eu ouvi do Senhor, que me trouxe de volta é, tem tantas mulheres que precisam do que você carrega, por que você vai parar? Tem tantas pessoas, tantas mulheres que precisam do que você carrega. Tem tantos lares, tem tantas famílias que precisam do que você carrega. Se desprenda desse julgo, dessa necessidade de ser alguém, uau, porque você nunca será. Quem aqui acredita que o que Jesus fez na terra foi violentamente poderoso? Não, é pouco, tá bom. Eu vou falar de novo. Quem aqui acredita que o que Jesus fez na terra foi absurdamente violento e poderoso? Amém. Lindo, amém. Quantas críticas Jesus recebeu? Respondam essa pergunta. Jesus agradou todo mundo? Não, agora deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus, minha irmã, não deu conta de agradar todo mundo, por que você está achando que as pessoas vão ver você como uma pessoa perfeita? E que você vai agradar todo mundo? Você sabe que enquanto a gente não desmontar isso da nossa cabeça, nós vamos patinar. A gente vai ficar pondo veste de um, pondo veste do outro, usando a arma do outro. Eu acho que o legal é ser extrovertida. Se você não é extrovertido, não seja. Não é legal para você. Consegue entender? Eu acho que o legal é falar baixinho. Eu tentei. Confesso. Esse pecado eu cometi, Deus. Diante da comunidade, da nuvem de testemunhas aqui, eu declaro. Porque as meninas, olha só, Esther. Eu cheguei aqui toda Penélope, né? Que eu já contei para elas porque eu vim de Penélope hoje. Cheguei, aí eu vi ali o negócio do mercado solidário. Vocês viram ali uns... Kel, quem me conhece sabe. Eu cheguei assim, vi o negócio do mercado solidário fora do lugar, eu só fiz assim, ó. Aí eu disse, você tá toda delicadinha, mas na hora que você manifesta, não tem como, né? Eu já meti o pé no negócio assim para voltar pro lugar. Eu falo alto, eu vim de uma família que fala alto, meu pai e minha mãe falam alto pra caramba, né, mãe? A nossa família fala alto. Isso não é muito educado, é bom aprender a falar. Então eu procuro me educar. O que é falta de educação não faz também, tá bom? A gente tem que ir melhorando. Diga assim, eu tenho que ir melhorando. Assim, a gente tem que, né? De vez em quando eu assisto algumas dicas de etiqueta. Isso é legal, não é perder identidade nem autenticidade. A gente tem que ir evoluindo, né? Mesa aposta. Quem aqui gosta? Nós tivemos um encontro de mesa aposta que foi violento. Então, assim, é legal, é interessante. Mas, assim, gente, eu sou escandalosa. E eu sou feliz em ser assim. Então, se você não é uma mulher escandalosa, não seja. E se você é, seja. E se as pessoas não gostarem, o problema é delas. Entendeu? O problema é delas. Quem vive para poder agradar os outros, vive uma vida infeliz. E fora do seu propósito. Porque se em detalhes eu abro mão do que Deus me chamou para ser, de quem eu sou, se eu me prendo em qualquer coisa, eu abro mão em outras coisas que talvez eu não perceba e não vejo. Eu estou quase encerrando, você acredita? Eu quero falar para você algo aqui, alguns versículos de como Deus nos vê. Quando eu falo, Deus, o senhor é maluco, com todo respeito, mas tem hora que eu penso que... Você não pensa que tem hora que Deus é maluco? Deus olha para a sua igreja... Nós, pastores, que estamos no meio do monte de pastores, a gente tem a mesa Missão Sudeste, a gente está sempre no meio, tem muitos amigos pastores, a gente ouve cada coisa, a gente vê cada coisa. E aí, sobre a igreja, né, isso é normal. E aí, assim, eu pego e falo assim, eu ouço Deus falando que a sua noiva é imaculada, que a sua igreja é santa e é poderosa. Eu disse, Deus, tá maluco? Esse é o meu olhar, e essa é a minha ótica, mas a maneira como Deus vê. Deus vê a sua igreja como
A igreja mais poderosa, mais santa, mais imaculada, a noiva mais linda que ele poderia ter. Então Deus tem uma maneira de olhar para mim que não é do jeito que eu me vejo. Isso não é bom? Diga, isso é bom. Porque você olha para você sobre um olhar adâmico e caído muitas vezes. Às vezes quando eu olho para mim, eu me vejo dentro de um olhar adâmico e caído, limitações, falhas, medos, inseguranças e tantas coisas. Mas não. Deus olha para mim e Deus vê aquilo que Ele escreveu quando informe na minha mãe eu estava e disse, eu acredito nessa menina. Inclusive, eu não tenho dúvida que você recebeu promessas absurdas da parte do Senhor, que quando você começou a receber, você disse, Deus, não é possível isso aqui não. Por quê? Porque você tem um olhar limitado, um olhar adâmico, um olhar caído muitas vezes. Porque você está buscando uma perfeição para poder cumprir o propósito, consegue entender? E Deus não vê dessa forma. E eu quero falar um pouquinho para você como Deus te vê. 1 Pedro capítulo 2. Eu tenho 2 minutos para acabar essa palavra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Se eu não atraso, não é eu, né? Não, mas calma. 1 Pedro capítulo 2, versículo 8 e 9. 1 Pedro 2, 9. Diz assim. Essa é a hora que você vai dizer, uau, aleluia. Tá bom? A hora que a gente terminar. 1 Pedro 2, 9 diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É assim que Deus me vê, como um povo eleito, uma geração eleita, sacerdócio real, a nação santa. Pastora, mas tem um monte de pecado no meio da igreja, na minha casa, só não sabe contar meu casamento. Não é assim que o céu te vê, o céu te vê diferente. Responda com arrependimento, responda com rendição, responda cumprindo a palavra do Senhor, e as verdades da palavra de Deus se tornarão uma realidade na sua vida. Se eu não acredito naquilo que está escrito, e se eu não caminho mediante essas verdades, eu nunca viverei elas. Consegue entender? Só mais um versículo. Jeremias 29, 11. O último, penúltimo. Jeremias 29, 11. Diz. Porque bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Porque bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos do quê, gente? De competição, de guerra, de inferioridade, pensamentos de rejeição. Pensamentos de você não pode, você não é capaz, só a outra é. Ah, se eu tivesse esse sobrenome. Porque se eu tivesse nascido nessa família, então seria diferente. Esse ano é o ano dos improváveis. Cadê as improváveis aqui? Está aqui, Jesus. Esse é o ano das improváveis. Sabe por quê? Porque Deus nunca buscou um sobrenome. Porque Deus nunca buscou nada disso, gente. Deus busca corações. Diz assim, Deus está em busca de corações rendidos. E aí ele diz, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Deus está empenhado em cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Deus pensa bem de nós. Deus tem pensamento de paz. Deus realmente acredita em nós. E não só acredita, Deus investe em nós. Deus está investindo em nós, Deus está investindo na sua igreja. E assim, a Esther, que ministra muito para mulheres de vários lugares nessa nação, de verdade eu acredito nisso, que Deus está chamando um exército poderoso e glorioso de mulheres que talvez se colocaram até hoje como mulheres improváveis, mas mulheres que verdadeiramente vão colocando seu coração no Senhor e vão se rendendo e vivendo aquilo que Deus deseja. Então Deus vai dar voz a essas mulheres. Então Deus vai expandir o que essas mulheres carregam dentro. Esse é o ano das mulheres improváveis, das que não têm nome, mas que estão dispostas a escrever uma história em nome de Jesus, mas que estão dispostas a
Jesus, mas que estão dispostas a fazer a vontade do Senhor para que a glória de Deus seja manifesto e o seu reino seja expandido. Deus está à procura de mulheres assim. Pode ser no menor bairro, da menor cidade, aquela cidade que não tem nem avião, que não tem nem aeroporto, que ninguém chega lá. Deus te acha. Deus achou Davi. Deus te acha. Pastora, ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe o que eu carrego. E daí? Deus sabe. Deus te acha. Deus te encontra. O que você precisa ter é um coração rendido, um coração disposto, que não precisa que ninguém te aplauda, que não precisa que ninguém diga isso, rendida e disposta. Deus está à procura de mulheres assim. O último versículo e o resto do esboço eu vou deixar para lá. 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23, inclusive é o versículo que nós damos aqui como bênção apostólica. E o dia que eu li esse versículo assim, e o Senhor ministrou o meu coração, a gente sempre declara ele aqui, mas o Senhor ministrou algo tão forte no meu coração nesse dia que eu li, que eu tomei para mim e disse, nossa Deus, isso aqui é verdade. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Essa é a ideia de Deus, nos fazer santas inteiramente, cada vez mais. Porque assim, gente, não dá pra gente querer a unção, querer o poder, querer ser uma bênção na nossa casa se a gente não busca ser santos como Ele é. Certo? Mulheres que são inegociáveis. Então ele diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados. Olha isso aqui. Preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser alguém irrepreensível não é ser alguém perfeito. Preservar alguém irrepreensível não é preservar alguém perfeito. Ser irrepreensível é ser uma mulher que, apesar de ter falhas, tem um coração arrependido. Consegue entender? Alguém que não é digno de repreensão é porque, mesmo que falhou, já se arrependeu e se posicionou. Lane, quando eu erro, então Deus me condena? Não. Quando eu erro, então Deus... Jonas, quem lembra de Jonas? Se eu ficar aqui, a Esther nem prega. Não, é melhor eu descer, né? Quem lembra de Jonas? O cara desobedeceu na cara dura. O cara fez um monte de coisa errada. O cara foi pro ventre da baleia, mas ele se arrependeu. E o que Deus fez com ele? Voltou ele para a missão. O que eu e você precisa buscar é sermos pessoas irrepreensíveis. Mulheres que, apesar de ter falhas pela imaturidade, falhas pela falta de conhecimento, ou às vezes até pela dureza do coração mesmo, porque tem várias formas de nós falharmos. Falhamos pela falta de conhecimento, falhamos pela imaturidade, que às vezes você é imatura em algumas coisas, Deus te coloca em algumas situações. Mãe de primeira viagem é imatura, ela vai errar com o primeiro, os primeiros filhos é tudo meio ferrado, né? Não é os primogênitos? Meu Deus, porque a mãe está aprendendo a ser mãe, o segundo já dá uma melhorada, o terceiro aí leva de boa, porque a mãe já sabe ser mãe, né? Então assim, mas aí, a ideia é o seguinte, Deus não tem problema quando você falha por não saber fazer. Deus não tem problema nunca, quem tem problema sempre é você. Mas o problema você tem quando você sabe o que deve fazer e mesmo assim faz errado. Então nós não estamos falando de imaturidade, nós estamos falando de rebeldia. Consegue entender? Você não precisa ser perfeita para poder ser usada por Deus. Deus pode te usar onde você estiver. Deus pode pôr para fora o que você carrega hoje. Se você tiver um coração rendido e disposto e livre da opinião dos outros. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Tudo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Exatamente tudo. Por mais absurdo que isso pareça para você, com exatidão Deus é fiel e zela por tudo aquilo que Ele já te prometeu. Promessas que estão na palavra, promessas que já vieram ao seu coração de inúmeras formas. Eu não sei como Deus trouxe algumas promessas para você. Eu sei que já existe absurdas promessas na palavra, que já são suas. Sabia?
Sabia que já tem um monte de coisa que Deus fala sobre você? Já está escrito na palavra que é só você tomar posse disso. Lane, mas não precisa vir um vento, um chu, um arrepio, um xaracamá. O profeta não precisa se manifestar, pôr o dedo na minha cara e dizer assim diz o Senhor. Não, tem muita coisa que já está aqui, que é só você dizer assim, Deus, conforme está escrito. Deus, conforme está escrito, isso. Essa é uma verdade sobre mim, eu tomo posse agora. Quando Jesus gritou na cruz, está consumado, Jesus disse, fiz tudo por vocês, agora peguem que já é de vocês. Jesus não continua fazendo, Jesus já fez. Nós é que precisamos nos posicionar de tudo isso. Tem bênção para a sua casa, tem bênção para os seus filhos, tem bênção para o seu casamento, tem bênção para o seu ministério, tem bênção para você como uma filha de Deus, tem bênção. Tem poder de Deus. Tem tudo. Eu costumo dizer, Deus é. E eu vou repetir, Deus é uma fonte inesgotável de poder. E tudo que eu e você precisa está nele. Laine, não preciso de alguém me ajudar, de alguém. Você precisa do Senhor. Eu não estou dizendo para você viver uma vida individualista. Não é isso. Mas não dependa de viver as promessas do Senhor, o cumprimento daquilo que Deus disse para a sua vida, as promessas que Ele fez pela resposta dos outros, das pessoas que estão à sua volta. Não faça isso. Sabe por quê? Porque senão você vai ficar no caminho. Sabe por quê? Porque senão as armaduras e as armas e aquilo que falam e aquilo que pensam e aquilo que esperam, isso vai travar o seu caminhar. Você precisa ser uma mulher que tem um coração rendido.